Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos bater um papo sobre a moralidade, o cristão e a política. Por que moralidade, o cristão e a política? Porque é impossível haver isenção em qualquer opinião que ela possa aí a existir. Se eu tenho uma opinião, eu parto de uma premissa moral. Se Cicrano tem uma opinião, ele também parte de uma premissa moral. Ou seja, a moralidade, o princípio moral está em todo e qualquer opinião que você possa, está em toda e qualquer opinião que você possa observar, né? E como o ser humano é um animal político e não se desvencilha da política, então ele também vai trazer essa premissa moral também para suas posições políticas, né? E o cristão não está alheio a tudo isso, porque ele está inserido também nesse meio e ele também tem um princípio de moralidade. Ou seja, perceba que se Cicrano ele tem uma determinada opinião, ele vai partir de um princípio moral, né? Se fulano tece uma opinião contrária, ele também parte de um princípio moral, né? Ou seja, existe um princípio de moralidade intrínseco, né, em cada indivíduo. A pergunta é, qual é a origem desse princípio de moralidade, né? Uns vão dizer que é o homem, outros vão dizer que é a racionalidade, outros vão dizer, vão tentar identificar. Mas os cristãos, nós, porque eu sou um cristão, nós entendemos que existe um princípio de moral absoluta ou universal, né? E esse princípio de moral absoluta, ele é oriundo de Deus. E nós percebemos esse princípio moral, de moralidade, nas Sagradas Letras, na Bíblia Sagrada, os 10 mandamentos, né? A lei moral de Deus é que norteia o nosso comportamento. Portanto, ali está o nosso princípio de moralidade universal, né? E se nós, como cristãos, vivemos segundo esse princípio de moralidade universal, defendendo esses princípios, não tem como nós, cristãos, ao tecermos uma posição acerca de qualquer comportamento dentro da sociedade, estamos falando de política, né? Porque polis, né? Política vem de polis, cidade, né? Não tem como nós partirmos dessa premissa que nós já possuímos. Então, muito se diz que cristão não deve se envolver em política, não deve falar de política, não deve se misturar, porque o evangelho não tem nada a ver com isso. E aí eu digo que religião e política, sim, se misturam, né? Porque imagina nós, na condição de cristão, que defendemos os valores cristãos, os princípios, né? Na Bíblia Sagrada, de repente estamos vendo que leis estão sendo aprovadas que ferem diretamente esses princípios cristãos. Por exemplo, o aborto, né? A lei que permite, né, o aborto, ou seja, o assassinato de crianças ainda na barriga da mãe, né? Nós somos cristãos, não devemos nos envolver com política. Isso é questão política? Não, isso é questão de ferimento da lei moral de Deus, né? Isso fere os princípios dos quais nós defendemos. Então nós temos sim de nos posicionar, ou seja, existe um princípio de moralidade, né? Muito se fala que os cristãos não devem opinar politicamente, não devem trazer, né, a sua posição política, a sua posição de cristão para dentro da política. Mas a pergunta que eu faço, será que os comunistas, né, os falsos progressistas, quando se envolvem com política, eles não vão munidos também dos seus pensamentos, né, dos seus pensamentos que destroem a família, dos seus pensamentos anticristãos, ou contra, né, anticristãos, contra cristãos, contra os valores da família, do cristianismo, eles não vão munidos também desses pensamentos? Por que nós, cristãos, ao falarmos de política ou nos envolvermos em política, devemos deixar isso aí de lado, né? A gente tem o exemplo do ministro, do indicado, na verdade, do presidente da República para a Suprema Corte, né, que é um cristão e está aí há quase 90 dias sem sinais de que será feita a sabatina. Por quê? Porque estão questionando o fato de ele ser cristão. Ou seja, é natural entender isso. Por quê? Porque os princípios cristãos incomodam o secularismo, o mundo secular, né? A cultura do mundo. Incomoda. Isso é uma realidade. Mas questionar a sua indicação pelo simples fato de ele ser cristão, quer dizer que ele tem que ser tirado dele a premissa que ele estabeleceu. Mas nenhum indivíduo é capaz de retirar a sua premissa quando vai tecer algum comentário. Por quê? Porque está munido de um princípio moral, né? E essa moralidade ela é oriunda de algum lugar, porque todo indivíduo, sem exceção, quando tece algum comentário, ele parte de um princípio moral. E esse princípio moral tem uma origem. E nós, como cristãos, entendemos que há uma moral absoluta, né? Que é Deus. Então, quando nós falamos que cristão e política
não tem nada a ver. Eu penso o contrário, eu penso que tem tudo a ver, penso que tem de se envolver, certo? De maneira que nós possamos construir uma sociedade melhor, de maneira que nós possamos aí entender o que acontece no cenário político e contribuir como cristãos, como valores cristãos, defendendo os valores cristãos, seja onde estivermos, para que então nós possamos construir uma sociedade melhor, né? Talvez se o cristão entendesse que política e religião, sim, se misturam, sim, se conversa, sim, se discute, nós estaremos aí num mundo um tanto quanto melhor. Ou nós trazendo, hoje o Brasil tem aproximadamente aí, que se considera cristão, né? Cerca de 3%, 33% da população brasileira se considera evangélica, cristã. E aí a pergunta que fica para a gente refletir um pouco é: por que esses 33% não fazem a diferença? Por que isso não faz a diferença, né? Se eles têm o princípio de moralidade, né, a moralidade bíblica que traz a ideia de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo e defender esses valores, por que isso não muda? Será que muitas igrejas cristãs estão ganhando a forma do mundo, né? Sendo que Paulo escreve: não vos conformeis com esse mundo, e é por isso que não se percebe nenhuma diferença? Será que eles entenderam que, não, política a gente deixa de lado e deixem essas leis passarem aí, a favor do aborto, contra a família, né? de ideologia de gênero, que nós não temos nada a ver com isso, que isso é discussão política. Não tem como nós cristãos não nos envolvermos em política, não falarmos de política e política à luz da Bíblia, né? À luz das Escrituras Sagradas, defendendo os valores políticos, né? Então, para a gente aqui, para o vídeo não ficar muito longo, então, olha, todo mundo, todo indivíduo, ele parte do princípio moral. Não existe indivíduo isento, não há isenção na opinião, parte-se de um princípio moral. Né? E o princípio moral do secularismo é o quê? É a ausência total de Deus. Esse é um princípio moral. Nós cristãos temos o nosso princípio moral que está em Deus, como princípio absoluto da moralidade. Né? Então as nossas opiniões precisam ser fundamentadas nesse princípio moral. Devem ter como premissa esse princípio moral. Né? Então, de maneira que nós possamos conseguir fazer a diferença. Então, a moralidade do cristão deve fazer diferença, sim, na política. Então, quanto mais cristãos se envolverem na política, entenderem o que está acontecendo e se posicionarem, prestarem atenção em quem elege e em quem vota, então eu entendo que nós teremos uma sociedade mais, como eu posso dizer, mais ética, mais moral, uma sociedade menos corrupta, né? Uma sociedade que se preocupa mais com o próximo, que preza pelo valor, né? Por Deus, né? O valor da religião, Deus, a família, né? E vai ter uma cultura muito mais em pilares sólidos do que essa fantasia que é aí esses falsos progressistas, esses comunistas, esses esquerdistas que só destruíram o mundo por onde eles passaram, só provocaram miséria, dor, morte, sofrimento por onde eles passaram. A história está aí para nos mostrar isso, tá bom? Então você que é cristão, você que acha que não tem nada a ver com política, repense um pouquinho, faça uma reflexão, porque sim, você tem tudo a ver com política. Lembre-se, olha, não é para defender políticos, e sim princípios bíblicos, né? Então, depois a gente vai fazer um vídeo aqui falando sobre o que um cristão deve defender, né? Que é políticos ou, na verdade, princípios, né? Não é porque um político diz que levanta a Bíblia e diz que é evangélico que nós, como cristãos, devemos apoiá-lo. Não é disso que se trata, né? Se trata de defender princípios, né? E se homens que se apresentam defendem na prática e não na fala princípios bíblicos, nós cristãos temos que olhar com um olhar diferente para esse tipo de política. Então, política e religião, sim, se discute. Então, eu espero que você possa aí, se envolver um pouco mais com política, entender o que está acontecendo, de maneira que nós possamos construir uma sociedade melhor à luz do que está escrito na Bíblia Sagrada, defendendo os valores que estão na Bíblia Sagrada. Tudo bem? Então, se você gostou, aí, deixa um joinha, se inscreve aí no canal e compartilha para que a gente possa aí, alcançar mais pessoas, pelo menos para levarmos a uma discussão, né? Levar essa questão a um debate. Tá bom? Então, valeu, muito obrigado e até a próxima.